passado sobre qual dos milagres que ainda restam ser ministrados teria a ver com essa noite. E o Espírito Santo gritou esse texto, essa passagem aqui nos meus ouvidos. E eu quero ler com vocês. Eu vou ler os versos ímpares, a igreja vai ler os versos pares. E depois de dizer isso, Jesus saiu juntamente com seus discípulos para o outro lado do ribeiro de Cedron, onde havia um jardim, e aí entrou com eles. A igreja. Tendo, pois, Judas recebido a escolta e alguns guardas da parte dos principais sacerdotes e fariseus, chegou a esse lugar com lanternas, tochas e armas. Eles responderam a Jesus o Nazareno. Então Jesus lhes disse: sou eu. Ora, Judas o traidor também estava com eles. Jesus, de novo, lhes perguntou: a quem vocês estão procurando? Responderam: a Jesus, o Nazareno. Ele disse isso para se cumprir a palavra que tinha dito anteriormente: não perdi nenhum dos que me deste. Se você tem uma Bíblia de papel consigo, ou se o seu celular ou o seu tablet tem aí um aplicativo da Bíblia, eu quero te encorajar a destacar essa expressão: cortando-lhe a orelha direita. Cortando-lhe a orelha direita. Mas Jesus disse a Pedro: guarde a espada na bainha, por acaso não beberei o cálice que o meu pai me deu? Coloca a sua mão no coração, diga assim: Senhor, fala comigo, eu preciso ouvir a sua voz, em nome de Jesus. Amém. Que pode aplaudir o Senhor pela sua palavra? Aplauda o Senhor. Dos 35 milagres listados no cânon sagrado, esse é o último. A cena é conhecida, me arrepia. Jesus está no jardim do Getsemane, um lugar que servia como prensa de azeite. Essa é uma daquelas cenas que os 4 evangelistas narram: Mateus, Marcos, Lucas e João também. É de cunho proposital que eu escolhi ler com a igreja o Evangelho de João, porque dos 4 evangelhos, o Evangelho joanino é o único que traz o nome de quem puxou a espada e o nome do servo que teve a orelha cortada. Lucas não fala, Marcos não diz, e tampouco Mateus narra o nome dessas duas personagens. Entendo que era importante ler o Evangelho de João, embora existam detalhes que estão em Lucas
e não estão em João, dessa cena. Detalhes que estão em Mateus e que não estão nem em João e nem em Lucas. Entenda uma coisa, não existem 4 evangelhos, só existe um evangelho. Quantos? Quantos? Só que nós temos 4 escritos, narrando a mesma coisa. Eu já disse isso aqui. É como se você assistisse, por exemplo, a transmissão desse culto que está no YouTube, canal Deus Tem Mais TV, e de vez em quando eu vou ali na técnica, que eu gosto de olhar o movimento ali, e tem alguém na direção de corte ali, corta para 2, corta para 3, segura, dá um zoom, afasta, corta para 1. É o mesmo culto, é o mesmo ambiente, só que ele está sendo visto na transmissão através de lentes diferentes, mas o ambiente é a história mesma. Assim são os evangelhos. As intenções pelos quais os evangelistas escreveram eram destinatários diferentes, intenções diferentes, narrando a mesma história sobre 4 perspectivas. Por isso que João vai trazer esses detalhes dos nomes que os outros não trouxeram. E para mim era importante que esses nomes fossem ditos nessa noite, porque eu quero ministrar segundo um tema que eu acredito que tem muito a ver com muita gente aqui nessa noite, e daqui a pouquinho nós vamos tratar sobre isso. É o momento derradeiro de Jesus em seu ministério terreno, e ele se preparou para essa hora. Tanto que quando a turba de soldados ensandecidos entram invadindo o jardim do Getsêmani a fim de prender o Cristo, ele entra na frente dos discípulos já perguntando: vocês estão procurando quem? Porque ele já sabia do que se tratava a história. Judas, que já tinha saído do lugar da ceia para ir até o lugar dos religiosos vender Jesus por 30 moedas de prata, os discípulos achavam que Judas tinha ido comprar pão, mas ele não tinha ido comprar pão, ele foi vender o mestre. Judas não estava no jardim orando junto com Jesus e os outros 11, ele está vindo. Jesus era tão parecido com os discípulos que teve que ter um combinado entre Judas e os soldados romanos para que não houvesse confusão. Então Judas vai ter um combinado com eles: aquele o qual eu der um beijo na face, esse é o Cristo, esse é o Jesus que vocês estão buscando. Porque Jesus se parecia com Pedro, se parecia com Bartolomeu, se parecia com Filipe, se parecia com André. Para que não houvesse confusão, tinha esse sinal. Eu acho muito curioso a malícia diabólica que Satanás vai usar um beijo. Usou o quê? Usou o quê? Um gesto de amor, um gesto de aliança, um gesto de carinho para marcar um tempo de traição. Mas o que me choca não é o beijo de Judas. O que me choca é a reação de Jesus. Porque Jesus se volta para ele e diz assim: amigo. Judas é traidor. Só que Jesus está chamando ele de... A palavra para amigo aqui não é mais íntimo. É um amigo, é alguém que eu conheço. Com beijo você está traindo o Filho de Deus. Mas eu preciso dizer o seguinte: nem todo mundo que está perto de você necessariamente é um Judas. Porque Deus levanta gente fiel a uma aliança. Eu creio numa geração que tem gente que quer acessar a sua intimidade, quer acessar a sua casa, quer ter aliança com a sua família, e não para invejar o que você tem, não para bagunçar o seu calendário nem sua história, mas é para serem instrumentos de bênção na sua vida. Pastor, mas num tempo tão difícil, como que eu sei quem é quem? É simples. Peça discernimento a Deus, porque quem usa máscara não sustenta máscara por muito tempo. Judas na mesa revela quem ele é. Judas na mesa revela a sua motivação. Se passava por amigo, mas não suportou o tempo da prova. Mas enquanto tem um Judas para trair, tem 11 amigos para caminhar dos...
Enquanto um Judas se levanta, tem 11 para andar do seu lado, e dentre esses 11 ainda tem 3 íntimos. Tem um Pedro, tem um Tiago e tem um João, que vai contigo até o fim. Será que alguém pode dar um glória a Deus pelos amigos de verdade aqui nessa noite? Tem. Eles existem. Tem amigos de iniciativa, né? Olha o Pedro. Tudo bem. Warren Wiersbe, um comentarista com especialidade em grego no Novo Testamento, ele diz: Pedro foi o amigo certo, para a hora certa, só que com a atitude errada. Só que Pedro não fez isso para atrapalhar nada, ele só queria defender o amigo. Você tem um amigo que entra na sua frente? Eu tenho. Pedro é esse. Só que aqui a gente tem um problema que eu preciso resolver nessa noite. Pedro tem uma espada. E o mesmo comentarista, Warren Wiersbe, diz assim: é a arma certa usada com propósito errado. Por quê? Porque a espada era para defender e não para atacar e ferir. É triste, né? E tem gente que está usando a espada do jeito errado. Tem gente que está usando a espada do jeito errado. Bíblia não é para atacar ninguém, Bíblia não é para ferir ninguém, púlpito não é lugar de indireta. A palavra de Deus é instrumento de cura. Eu vou falar, a palavra de Deus é instrumento de cura. A palavra de Deus é instrumento de restauração. A palavra de Deus é instrumento de ministrar sobre a sua vida o plano da salvação que está disponível para nós. Só que Pedro revela o seguinte: ninguém é tão forte que não precise ser tratado, e nem tão usado que não precise ser transformado em algumas áreas. Porque todo mundo que está aqui precisa ser tratado e transformado em alguma área. Pedro é alguém que anda do lado de Jesus por aproximadamente 3 anos e meio, mas vai usar a espada que era para defender, para atacar e ferir. Mas eu tenho uma palavra. Agostinho de Hipona, um dos pais da fé da igreja primitiva, diz o seguinte: a espada do homem pode cortar, mas a graça de Cristo é soberana para nos curar de toda e qualquer ferida. Quando eu olho para esse auditório lindo, eu vejo algumas pessoas que ao longo da sua história a espada te feriu, a espada te cortou, a espada te furou. Mas eu também posso ver essas mesmas pessoas sendo restauradas na presença de Deus. Por quê? Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Cristo. E não existe ferida, vou falar com força, não existe ferida, meu amigo, minha amiga, que o mundo tenha feito em você, que o Espírito Santo não seja médico para te curar nessa noite, em nome de Jesus. Curar do que, pastor? De todo medo, curar de todo trauma, curar de toda ansiedade, curar de toda depressão, curar de toda paralisia. E Ele está aqui nesse lugar, está abraçando algumas pessoas, dizendo: hoje é noite de cura para você. Para você. Para você é noite de cura. Bata na mão de quem está do lado e diga assim: é noite de cura. A espada tem que ser usada contra o pecado, não contra o pecador. A igreja foi levantada para amar o pecador, denunciar o pecado, e em Cristo, através do Espírito Santo, ter a autoridade de abraçar todo aquele que precisa ser curado. É lugar de cura, diga a igreja. É lugar de cura. Porque no ambiente onde estavam os apóstolos, alguém feriu. Alguém feriu. Feriu quem? Malco. Já vi muita gente, Estevão, dizendo que Malco era soldado. Hoje eu fiquei assistindo grandes mestres, inclusive mestres,
que chamaram Malco de soldado. Mas a Bíblia não diz que Malco é soldado. Se você circulou o nome Malco aí, puxa uma setinha. O texto já está dando a resposta. Ele era doulos, servo do sumo sacerdote. Soldado coisa nenhuma. E isso traz uma tônica completamente diferente para a história. Porque como servo do sumo sacerdote, para Malco chegar a esse estágio em que ele se encontra, onde ele agora está fazendo uma missiva externa para, abre aspas, prender um acusado, fecho aspas, esse Malco já tinha estudado, segundo a cultura e a história, entre 5 a 8 anos. Esse Malco, ele tinha que obrigatoriamente ser oriundo de um tronco familiar da tribo de Levi. E segundo o livro de Números, e Levítico também, onde eu não vou entrar nos textos, porque senão vou ter que ler o texto, explicar o texto, aplicar o texto. Então só vou te trazer o que diz. Era obrigatório que todo e qualquer candidato, todo e qualquer postulante ao cargo de sumo sacerdote, ele não poderia ter nenhum tipo de defeito no seu corpo. Abro parênteses, nenhuma mutilação, fecho parênteses. Então Malco, para chegar nesse estágio, ele já tinha estudado de 5 a 8 anos, passado por uma investigação apurada, e agora ele está naquilo que se consideraria o último ano de estágio aplicado. Uns iam para uma área administrativa no templo, outros para um serviço do culto, alguns faziam, como ele aqui dá a entender pela cena, parte de um contexto policial de segurança para o templo, mas é uma fase de estágio. Não existe nenhum fundamento, nem bíblico, nem histórico, nem arqueológico. Embora tem gente dizendo que Malco estava a 7 dias da Assunção. Eu não encontrei essa afirmação, nem em nenhum livro acadêmico, nem em nenhum livro devocional, e nenhum comentário. Então não vou inventar. Mas o que eu sei é que ele estava cumprindo esse ano de estágio. De uma forma ou de outra, faltava pouco tempo para ele viver o seu sonho. Diga sonho. O tema dessa noite é o sonho cortado vai voltar. Por que o senhor está dizendo isso, pastor? Porque no momento em que Pedro puxa a adaga, a espada, para atacar Malco, um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Diga orelha. Qual era a orelha? O capricho do texto em dizer que era a orelha direita tem um porquê. Porque na Torá estava escrito que no momento em que o postulante ao cargo sacerdotal fosse ungido, 3 partes do seu corpo receberiam a carga do óleo da unção. Número 1, o polegar do pé direito. Número 2, o polegar da mão direita. E número 3, a ponta da orelha direita teria que ser ungida. Só que a orelha direita de Malco, segundo o texto, ela foi amputada. Não é um corte que fere, é um corte que amputa, porque é isso que o texto, dentro do original, mostra pra gente. Diga, amputado. Olha para mim aqui. Em algum momento da sua vida, estou falando com o profeta agora, você já esteve muito perto de realizar um sonho e teve esse sonho amputado da sua história.
Eu estou pregando para a gente aqui nessa noite e lá na internet que sentiu o cheiro, viu, tocou, estava quase lá. E de repente um golpe da vida vem. De repente um golpe da vida vem e literalmente amputa toda a possibilidade de você viver. E vou dizer, coisas, sonhos que você investiu anos, sonhos que você investiu dinheiro. Ei, Tiago, sonhos que as pessoas investiram tempo, energia, dinheiro, emoção, expectativa. Coração já estava, tem uma mão levantada ali, outra lá, ó. Coração já estava acelerando, porque você já dizia para uma: está chegando a minha hora, está chegando a minha vez, falta menos do que antes, já posso sentir o cheiro, já posso sentir aqui o perfume dessa história. E de repente vem a vida com um golpe repentino, ó. Diga o sonho. Não, fala forte, diga o sonho foi cortado. Pergunta para quem está do seu lado, se você conhece alguém assim, irmão? Estudou, passou no concurso, fez o teste físico, aí no psicotécnico agarrou. Trabalhou, investiu. Vai chegar a hora de abrir um negócio, ver um golpe da vida, morre um pai, morre uma mãe, relacionamento vai por água abaixo, seu emocional é demolido, você não consegue continuar tocando o projeto. Serviu numa empresa por 5 anos, 7 anos, 10 anos, 15 anos. Quando chegou a sua hora de ser promovido, quando chegou a sua hora de ser promovida, alguém entrou na sua frente, porque era costa quente, era peixinho de alguém, era indicação de não sei quem, e você viu o seu sonho sendo cortado. O casamento estava marcado, começou a pagar o salão, começou a pagar o buffet, começou a pagar o fotógrafo, começou a pagar a decoração, e faltando 3 meses para o seu casamento, você descobre uma traição. Diga: sonhos cortados. Num belo dia, você percebeu que a menstruação atrasou, você começou a ficar desconfiada. Atrasou 5 dias, atrasou 7 dias, atrasou 10 dias. Foi na farmácia, comprou o exame, deu positivo. Foi no laboratório, fez o exame, deu positivo. Fez todo aquele contexto, mostra para o marido, mostra para o pai, mostra para a mãe. Começa a entrar na internet, começa a ver roupinha, começa a ver carrinho, começa a ver fralda, vai sonhando, vai desenhando, decoração de quarto, decoração, e daqui a pouco 5 meses de gestação, 6 meses de gestação, vem uma espada maldita, não sei de onde da vida, e corta um sonho. Diga: sonhos cortados. Eu queria saber nessa noite, com toda a sinceridade do seu coração e DTM, quantos aqui nessa noite, quantas aqui nessa noite, além de mim, já tiveram um sonho cortado? Levanta a sua mão, com todo respeito, e diga: eu, pastor. Viu? O chão saiu de debaixo dos seus pés. Pastor, eu estava na igreja, eu era de oração, eu era do louvor, eu era da liderança, eu era do evangelismo, eu era do monte, eu era da consagração, mas a espada veio e cortou, e eu nunca mais consegui me envolver de novo. Diga: sonhos cortados. É isso que Malco está vivendo. Pertinho, Luci, pertinho de viver o sonho, agora ele está vendo o sonho sangrando no chão.
Eu gosto da expressão, você não precisa abrir, mas se quiser anotar a referência, que está em Lucas 22:51. Lucas 22:51, quando Pedro pega a espada e corta, Jesus dá um grito e diz assim: basta! Guarda a espada, Pedro. Eu não sei para quem é essa palavra, mas eu venho dizer que essa é a noite que Deus está gritando do céu para alguém aqui: basta. Porque, pastor, porque teve um corte, mas não vai ter permissão para o segundo corte na sua vida. Ei, desceu. A primeira dor ele permitiu, mas a segunda não vai acontecer. A primeira depressão aconteceu, mas a segunda não vai acontecer. A primeira vergonha ele permitiu, mas a segunda ele não vai permitir. Eu venho dizer para alguém que é o céu que está gritando para a sua vida: basta! A Bíblia diz que o justo não passará pela mesma ofensa duas vezes. Sentiu o peso dessa palavra? Segura na mão de quem está do seu lado, diga assim: você veio no lugar certo, meu irmão. Diga: não sei qual foi a espada que cortou, mas eu sei de onde vem a cura. Diga: e a cura vem daquele que tem poder. Tem poder, ele tem poder. Isaías disse: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o poder está sobre os seus ombros. Qual é o nome dele, Isaías? Maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se alguma espada desceu na sua família, receba paz nessa noite. Se alguma espada desceu, isso, pega, meu filho, nas suas emoções, receba paz nessa noite. Se alguma espada passou na sua casa, eu venho da parte do Espírito Santo dizer: é noite de paz. A espada está sendo guardada e a paz está sendo devolvida, restituída. Será que eu estou pregando para alguém, pelo amor de Deus? Tem uma boa notícia. Eu começo a terminar. Deus não desperdiça dor na vida de um fiel. Eu não estou dizendo com isso que Deus é sádico e te escolheu para que você tivesse uma vida de dor. Deus não é sádico, Deus é Pai. Diga: Deus, o que Ele é, irmãos? Jesus um dia disse: se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, tal qual eles vão te pedir pão, você não dá pedra. E tendo você pedido peixe, Ele não te dará escorpiões. Deus é Pai. Só que eu preciso te dizer uma coisa: do seu alto e sublime trono, de vez em quando Ele pega a lupa e começa a procurar homens e mulheres na terra para usar para essa geração. E Ele começa a passar a lupa. Opa, achei uma ali. Símbolos, tá? Aí o anjo fala assim: achou o que, Senhor? Achei alguém que suporta. O que o senhor achou? Achei alguém que não vai se desviar. Achei alguém que não vai apostatar. Achei alguém que pode estar moída, e mesmo se arrastando, não vai virar as costas para mim. Aí Deus fala assim: eu vou plantar uma semente de testemunho lá na vida dela. Aí o anjo começa a ver qual é a semente. Fala assim: Senhor, é forte, hein? Mas ela aguenta. E na hora que ela estiver quase sucumbindo, a minha graça vai entrar. A minha graça vai ser o bastante para dar a ela poder na hora da angústia e da fraqueza.
Deixa eu te falar uma coisa, eu não estou aqui porque sou bom, não. Você não está aqui porque você é bom, você é boa, não. Nós estamos aqui porque a mão de Deus, levanta a sua mão direita. Ore com toda a sinceridade da sua alma e diga assim: Pai, haja o que houver, não solta a minha mão. Isso. Olha ali, Você sabe as batalhas que foram vencidas esta semana. Você não tem noção de o preço que os seus amigos pagaram para você estar aqui. Esse baú aqui tem nomes que nem sabia que o nome estava aqui, e por dias está mergulhado em oração, em jejum, e os demônios querendo cirandar sua alma, suas emoções e seus pensamentos. Mas o anjo do Senhor está aqui, te guardando, te livrando, te sustenta. Só mais uma vez, porque eu senti que teve gente que não disse e está arrependida. Levanta a mão direita mais alto e diga assim: Pai. Não grita, diga: Pai, haja o que houver, não solta, Pai, a minha mão. Isso com força. Fica de pé, vai. Segura, olha aqui, olha o sonho de Malcó. Diga: o sonho foi cortado. Jesus olha para Pedro e diz: basta. A intenção, pastor Rômulo, e Norman Champlin diz que o basta é porque dá a intenção que Pedro ia dar o segundo golpe. Recolha a espada. Aí Jesus vai lá e pega, O diabo disse para alguém assim: foi cortado e não tem jeito. Foi cortado e não tem volta. Mas o Cristo do Getsemane também é Cristo na Orlando Rangel 96. O Cristo do Getsemane ainda se abaixa para pegar o sonho e dizer: Malco, não vai viver a frustração, não vai conviver com essa perda, não vai conviver com essa falta, não vai conviver com essa vergonha. Essa mutilação não vai entrar no relatório do seu futuro. E a Bíblia diz: e colocou a orelha no seu lugar. E colocou a orelha no seu... Ei! Escolhe 3. Profetiza para ele assim: o que foi cortado vai voltar para o lugar nessa noite. Diga: o que foi cortado vai ser colocado no lugar nessa noite. O sonho que foi cortado vai ser restituído. E aqui não vou parar. Olha lá a mão levantada, olha lá. Tem gente chorando. Tem gente que já está recebendo restituição. Restituição de sonhos.
terminar com essa palavra aqui. Pipe. Eu futuquei a internet para todo lado, gente. O que eu tenho de material na minha casa, de comentário, você não faz ideia. Eu gasto mais com livro do que com carro. Rodei tudo, Estevão. Que eu queria saber onde Malco foi parar. Ponta cabeça, todo lado, tudo que eu podia. Até o chat, o diácono chat GPT. E não achei. Esse nome só aparece essa vez na Bíblia. E nos anais históricos não temos nenhum rastro de Malco. O que eu sei é que ele não saiu daquele Getsemane inapropriado para viver o sonho. Ele saiu dali apto a continuar e viver o seu sonho. Aí eu falei assim: Espírito Santo, me dá uma licença poética então. Porque se ele continua apto, ele continuou servindo no templo. Onde eu não sei. Teve pregador que disse que ele foi sumo sacerdote, que acharam a vara, e que depois do nome de Anás e Caifás estava o nome de Malco. Não achei esse material. Mas eu também não preciso disso. Viu sim? Eu só sei de uma coisa. Aonde ele estava? Porque ele não parou. Aonde ele estava? Não sei. Já pensou, Estevão? Se caiu na graça de Deus e Malco estava lá no serviço do altar para o sacrifício. De vez em quando Malco botava a mão assim e falava: eu só estou aqui. Tô tudo arrepiado. Eu só estou aqui porque eu estava no lugar certo naquela hora. Pastor, mas o lugar não foi o lugar do corte, mas foi o mesmo lugar do corte e o lugar da restauração. Não sei, ele era um levita, tinha que ser. Se ele estava no turno dos músicos, ministrando, de vez em quando, mano, ele tirava a mão ali da harmônica e botava na orelha e falava: eita, caramba, eu só estou aqui por causa dele. Porque o plano do diabo era fazer de mim um amputado dos sonhos. Mas ele entrou na minha história e pegou os meus sonhos caídos. O que o diabo cortou, ele colocou no lugar. E como se ele dissesse: vai, meu filho, eu estou indo para a cruz, e você vai viver o sonho. E você vai viver o sonho. E você vai viver o seu sonho. Eu queria orar. Queria não. Eu vou orar. Eu quero orar por aquelas pessoas. Porque você levantou a mão na hora que eu falei. E eu vou terminar agora. Eu perguntei assim: quantos aqui nessa noite já tiveram um sonho cortado? Você levantou a mão. Só que algumas já foram restituídas. Outras entraram por essas portas, pastor Mário, com o sonho no chão ainda. Eu não sei quem são. Quem sabe você entrou aqui com o sonho de uma família caída no chão, o sonho de uma empresa, o sonho de um concurso, o sonho de um ministério, um sonho de um empreendimento, não sei. O que é que foi cortado e ainda não foi restituído? Essa palavra é para você. A gente vai adorar. E você vai sair do seu lugar. Eu quero fazer uma oração por você nessa hora. Me permite fazer isso? Pede licença aí. Isso, pede licença. Eu quero orar.
você vai voltar para casa com o seu sonho restaurado, em nome de Jesus. Vamos? Isso, sai do seu lugar em nome de Jesus. Hoje eu sou, e aqui não vou parar. Vem, pede licença e vem. Pede licença e vem. Mas não vou. A senhora acordou num belo dia. A senhora acordou num belo dia. Tinha um celular disponível. Uma mensagem não bem-vinda. Num dia normal você foi fazer um exame no médico. Era um caroço, era um desconforto. E o relatório: uma enfermidade que não tem tratamento, não tem cura. Sonhos cortados. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: eu posso pegar tudo que foi cortado e colocar no lugar de novo. Eu sei que tem gente que ainda precisa sair do lugar. Pastor, por que é importante? É que a mulher do fluxo de sangue estava em casa, Estevão. Ela falou assim: se eu for lá e tocar na veste, ele me cura. O servo foi curado com uma palavra, mas ela teve que ir lá. Tem uma chuva aqui em cima, viu, assim, sabe? Aqui, ó. Como se cada gota que fosse caindo fosse da parte de Deus uma provisão de cura para cada coração aqui nessa noite. É um ambiente de restauração e restituição. Restauração e restituição. Oh meu Deus, essa noite nós estamos aqui regados de um azeite, Pai, e que essa cura não seja só palavras como chavão de um pregador, que ela comece a se materializar em cada alma, em cada coração, cada homem, cada mulher. Eu não estou olhando só para pessoas, eu estou olhando para histórias. Histórias. Pessoas que engavetaram sonhos, projetos. Oh meu Deus, de uma vida inteira por causa de um corte. Oh meu Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor não colocou essa palavra nos meus lábios, e o Senhor não trouxe o teu filho e a tua filha para brincar com as nossas emoções. É porque o céu tem intenção de fazer mesmo. O céu tem intenção de fazer mesmo. Restaura o sonho da família agora. Restaura o sonho do casamento agora. Restaura o sonho do ministério agora. Restaura o sonho da empresa agora. Restaura o sonho do concurso agora.
Restaura o sonho do teu filho e da tua filha agora. Urineacela canto rebiaçando quebitaracela. Aduque a subnebe dará sobenébia. Reveste o cante o rebia. Decalamanto rebitaracela. Oh Senhor, músicas estão sendo desenterradas nessa noite. Livros estão sendo desenterrados nessa noite. Empresas estão sendo desenterradas nessa noite. Pós-graduação, doutorado e mestrado estão sendo desenterrados nessa noite. Vagas no município, no estado e federais estão sendo restauradas nessa noite aqui. Segura na mão de quem está do seu lado, segura. Segura na mão de quem está do seu lado, segura. Diga forte, tu és poderoso. Tu és poderoso. Quem sou eu para negar teu poder? Mais uma vez, diga. Tu és poderoso. Declare fé. Tu és poderoso. De olhos fechados, toda a igreja de olhos fechados, toda a igreja, toda a igreja. Repete após mim essa oração, igreja, diga: Senhor Jesus. Não mais forte, diga: Senhor Jesus, eu ouvi em alto e bom som a profecia desta noite, e a profecia é clara: na sua presença sonhos cortados são restituídos. Mas eu não quero, Senhor, só viver um sonho aqui na terra, quando tem uma eternidade me esperando no céu. Eu vou viver o sonho na terra e depois na eternidade. Para isso, Senhor, eu me arrependo, porque os sonhos que me cortaram me fizeram esfriar, me afastaram, me desligaram, me desconectaram. Mas hoje o mais importante é saber que teve uma segunda chance para Malco, e hoje tem uma segunda chance para mim também. Eu confesso Jesus, meu Senhor, meu Salvador, para a glória de Deus Pai. Baixinho aqui. Eu queria saber, todo respeito e temor, quantas nessa noite que estavam afastados da presença do Pai, estavam afastados. Desviado não, que desviado, rapaz? Desviado é o diabo. Desviado é o diabo, ele não tem caminho de volta. Afastou. Mas nessa noite essa palavra que é de Deus veio como uma flecha na sua alma. Pastor, posso ficar longe disso, mas não. Quem entrou afastado aqui? Eu só quero saber, quem entrou afastado? Levanta, olha, quem? Afastado? Quem mais? Afastado? Olha ali, afastado? Quem mais afastado? Aqui desse lado aqui, quem? Ali, ó, afastado. Você de branco. Qual é o seu nome, meu filho? Bruno. Se você não quiser responder, não tem problema, Bruno. Mas eu vou falar um negócio, um frio desse, velho. Tinha PSG e Chelsea.
Você podia estar em casa, vendo a pipoquinha e tal. Mas você vem na igreja. Quanto tempo você está afastado? 10 anos. Aí eu falo assim, Bruno, quem que um cara que está 10 anos afastado fala assim, hoje eu vou no culto. Hoje eu vou. Você acha, Bruno, que isso é coisa sua? Que sabe o que acontece, Bruno? Você já sentiu aquela alegria, né, velho? Aquele, sabe? Pergunto, Bruno, depois de 10 anos dessa alegria toda, tem condições de continuar afastado, Bruno? Depois de uma palavra dessa, pensa com carinho. Quem mais levantou a mão? Aqui, ó. Aquele mano ali, ó. Qual é o nome do senhor? Márcio. Quanto tempo afastado? Muito, mais de 10? Aí, Márcio, aí tu me quebra. Pergunto e você responde aqui dentro. Depois de tanto tempo sentindo esse gozo de Deus, como é que consegue agora viver afastado depois disso? Mas eu já estive no seu lugar, tá, Márcio? Uma vez eu estive afastado. Eu estava no ônibus indo para o baile. Deus sabe que eu não estou contando parábola, é verdade. Que pastor não mente, né? Que pastor conta parábola. É parábola, gente, ó. Mas eu estava indo para o baile de verdade, lá na Rio Sampa, lá em Nova Iguaçu. Estava afastado. Só que o ônibus parou em frente a uma Assembleia de Deus. E eu estava na janela, porque eu tinha batido com o carro, já tinha jogado moto dentro do rio. Eu estava doido, gente. Eu fiquei de frente para a porta e vi um cara pregando lá no púlpito, parecido comigo. O cara tinha mais ou menos 1,80 m, do meu jeito assim. Que isso? O povo tem mais temor, gente. Sabe o que eu olhei aquele cara pregando? E eu já era pregador naquela época, minha filha. E eu falei assim, eu nunca mais vou fazer isso. Eu não me via digno. Quando o ônibus foi arrancar, eu puxei a cigarra, né? Assim? Ainda tem cigarra? Puxei a cigarra. Aí ele trancou, eu saí e voltei correndo para casa e disse, mentira do diabo. Porque eu vou voltar. Agora só que o diabo arrumou um grande problema. Porque eu volto mais forte. Vou parar de rodeio que eu estou louco para saber. Quem é meu irmão? Bruno, Márcio, você. Quem é minha irmã que nessa noite quer voltar para o braço do Pai hoje aqui? Levanta a sua mão bem alto, levanta. Isso. Levanta bem alto a sua mão. Já vem chegando para frente aqui, ó, vem. Você está no meio aí, ó, você está lá atrás, vem aqui na frente. Levanta a sua mão e vem aqui para frente. Vem chegando para cá, isso. Tem mais gente, isso. Pede licença e vem. Pede licença e vem. Pede licença e vem. Pede licença e vem. Pede licença e chega aqui pertinho. Isso, minha filha. Isso, Márcio. Boa, Márcio. É isso aí. Quem mais? Quem mais? Vai. Dobre sua atenção e eu termino em 1 minuto. Hoje seria um bom dia para eu ficar aqui remando e insistindo. Porque eu sei que tem mais gente. Eu tenho olhos espirituais. E de olhos abertos eu vejo uma guerra que acontece em cima da sua cabeça. Só que não é justo eu te arrastar por convencimento meu. Porque quem faz a obra é o Espírito Santo. Eu já tenho aqui, ó, quem está voltando, volta aqui, chega aqui mais pertinho aqui de mim, isso. Vem cá, Márcio.